Você precisa aprender sobre um modo de produção feudal. Então vem comigo que você vai aprender realmente nessa pileirada. Bom, galera, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Coloca aqui abaixo qual é a cidade aí que você está assistindo esse vídeo. Se eu te ajudar, aquele like, e também peço para você se inscrever no canal. Hoje falaremos do modo de produção, dando sequência ao modo de produção feudal. Sim, é um modo, para quem está pensando em Enem e vestibular, aparece bastante. Pode aparecer na prova de história, pode aparecer na prova de geografia. Quando fala nessa característica de modo de produção, é na geografia, e a gente já viu aí o modo primitivo, já vimos o modo asiático, o modo escravista, agora um modo feudal. Galera irada, onde é que ele vai ocorrer? Ele vai acontecer na Europa, lá no continente europeu. E quando isso, Marcelo? Sabe que na Idade Média, lá do século V ao século XV, aonde ele vai se desenvolver e vai ser um modo dominante. Tranquilaço? Bom, você também não pode esquecer que as outras regiões do globo, claro que existia população, existia uma comunidade. Se você pegar na América, nós tínhamos a população, até então, indígena, que vivia perfeitamente nesse modo, quase que fosse um modo primitivo, modo de subsistência neste local. E a gente vai dar agora evidência, uma outra visão, no caso do modo feudal. Marcelo, então ele surge depois do modo escravista. Vamos relembrar como é que foi essa crise? Sim, o modo escravista, que dominava ali principalmente na Roma, em Roma e na Grécia, a gente sabe que ele acaba tendo a sua crise por dois grandes fatores, dois principais fatores. O primeiro, nós vamos ter uma expansão grande demais, foi o Império Romano, e acaba, tendo muito controle, e isso vai gerar nesse momento uma revolta dos escravos, e eles vão perder esse controle. E claro que também foi um momento de muito conflito, de muitas invasões. Então nós temos os bárbaros, você deve ter escutado já sobre isso, eles acabam fazendo essas invasões. E isso começa a gerar, claro, um pânico na população. E é aí, nesse momento, através desse medo, procurando uma proteção, que nós vamos ter o surgimento do feudo. Os feudos eram locais que tinham um castelo com um muro alto, bonitão, e lá tinha uma pessoa que tinha essa grande parte, nessa grande área de terra, e aí os camponeses com medo chegavam nesse feudo e faziam favores em troca da proteção. Esses favores, claro, que era dar parte da sua produção para, quem dominava o senhor feudal, para quem dominava esse feudo. Então, o objetivo vai surgir, lembra disso, através dos conflitos, das invasões, em busca de proteção, a população se aglomera, e aí surge, então, um feudo. Quem comandava aqui era, sim, o senhor feudal. Marcelo, como é que é a economia nessa região? Primeiro, a economia era agrária. Era uma economia de subsistência. Então, eles produziam naquele feudo para consumir. Então, não tinha uma relação entre os feudos. Era uma produção ali, eles produziam tudo, o que necessitavam. Então, produziam e consumiam. Isso é bem importante. Então, lembrar, modelo feudal, agrário, agricultura, Marcelo, comércio. No começo desse modelo feudal, praticamente não existia a questão do comércio. Então nós tínhamos ali quem era da classe superior e os camponeses que tinham que pagar os seus impostos como parte da produção em troca de proteção. Então não existia essa relação comercial ali no auge. Só no final lá do modelo feudal que vai ser um até dos motivos para o fim desse modelo, tá? Então nós temos, é uma economia natural, por isso que não existia essa relação de comércio, e uma economia, como eu falei, fechada, natural e fechada dentro desse feudo. Essa era a economia. Marcelo, e como é que era essa sociedade? Como é que era a sociedade? Existia uma diferença entre as classes? Isso é importante, hein? Isso é importante. A diferença entre as classes basicamente eram três grupos.
Existia um rei? Sim, existia um rei, mas era meio que um poder simbólico. Ele não tinha poder, digamos, na região. Naquele feudo ali em si, quem realmente mandava era praticamente esses dois grupos aqui. O clero praticamente é quem mandava de verdade ali. Então nós tínhamos ali toda essa questão religiosa muito forte. E também, claro, essa nobreza que ia mandar ali. Então, nós temos a divisão clero, nobreza e camponês. Esse aqui praticamente é a divisão, tá? Alguns professores, alguns livros acabam trazendo que nessa divisão botar clero e senhor feudal, e aqui abaixo colocariam uma outra classe chamada, digamos, de baixo clero, pode chamar assim. Que seriam quem? Seriam os monges, seriam os cavaleiros ali que ajudam até na proteção, seria esse baixo clero. Pode estar aí, então fique atento. Eu botei as duas formas para garantir para você. E o camponês, Então, nessa classe baixa aqui, o camponês pagava imposto, lembrar, em troca de proteção. Isso gerava uma relação, que eles vão chamar aqui em suzerano e vassalo. Então, é essa relação. Então, o suzerano, faziam, digamos, uma proteção, cedia terra para lá a pessoa produzir, e claro, essa pessoa que devia favor ao suzerano, ela era o vassalo. Então isso é bem importante também. Detalhe, como é que era a sociedade? Rural, obviamente, agricultura, agrária, A população era urbana? Não, a população não era urbana. A população no feudo era uma população rural. Marcela, esse nome aqui, que é isso? Estamental, que é isso? Lembrar que aqui, nós não temos, digamos, a capacidade de um camponês se tornar do baixo clero ou do clero. Não existia essa possibilidade. Então, é como se fosse assim, o cara nasceu camponês, vai ser camponês. Então, o filho dele, se eu estudar... Não, ele vai ficar naquela classe. Não tem essa relação entre eles. Você já está ali estabelecido naquela determinada classe. Não existia essa capacidade de ascensão social. Fixação à terra, então a população era fixa aquele local à terra. A terra tem um símbolo de poder muito grande, quem é o dono da terra tem um poder muito grande. E algo também para você entender é quando se dá o fim. Marcelo, o que eu tenho que saber? Quando é que acaba? Você falou aqui que foi até o século XV praticamente, sim, porque ali você sabe que vai começar as grandes navegações, e aí, com o fim da Idade Média, com a crise do feudalismo, vai despontar aí o capitalismo. Mas isso é coisa para outra aula. Vamos entender primeiramente como é que entra em crise esse modo feudal, meu querido? Como? Primeiro, nós temos apontado aí como a instabilidade climática. Então, nós temos aí os intempéries do clima que acabaram gerando prejuízos nesse modo de produção. Nós temos desde estiagens muito grandes que acabaram gerando queimadas, e tudo isso acaba dificultando. É apontado sim como um dos motivos. O outro, nós tivemos aqui, a peste negra. A peste negra, ela vai dizimar essa pandemia um terço da população. Então isso com certeza vai abalar esse modo. Claro que é bem no fim onde a população não era totalmente rural. Nós já temos nesse momento aqui já uma iniciação mais intensificada até com o crescimento do feudo, da urbanização e o surgimento, se intensificando o comércio. Lembrar que no modo feudal, característico, o comércio, praticamente não existia. Mas lá no fim, com esse comércio despontando, a urbanização aumentando, e aí nós temos também o surgimento de uma classe um pouco diferente, que era o surgimento da classe burguesa. E assim também, aí nós temos algumas nações que vão começar a despontar em busca de mais riqueza. E aí vai começar a entrar, enfim, o feudalismo, e vai surgir o modo capitalista. O modo capitalista ele será um assunto da nossa próxima aula. Se eu te ajudei, querida, lindos do meu coração, dá aquele like gostoso, compartilha, marque seus amigos. Vamos fazer aí Geografia Irada chegar a mais alunos que precisam estudar. Esse é meu objetivo, ajudar mais alunos que precisam estudar. De uma forma sintetizada, direto ao ponto, para ajudar você. Até mais!